Olá, seguidores do canal Brenda Santunioni, que prazer estar com vocês de novo aqui no programa Bons Amigos Pet. Nosso apresentador, Júlio César, não pôde vir nesse dia das gravações, mas eu estou aqui substituindo ele, né? Nessa função tão gostosa. Quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão com a gente aí sempre, agradecer a vocês que estão mandando pra gente suas sugestões de pauta. Hoje, o Bons Amigos Pet está recebendo a professora Débora Madeira. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Mais uma vez que ela está vindo aqui, né? Mais uma vez, e volto quantas vezes você me chamar. Excelente. Ô, Débora, o assunto que a gente escolheu para falar hoje é sobre direito animal. E você me presenteou recentemente, numa das gravações nossas aqui do canal, com este livro, que você foi colaboradora em um dos capítulos. Sim. Mas você é advogada e professora. Sim. O que você escreveu nesse capítulo desse livro? Então, esse livro, né, é um livro que eu fui convidada, junto com o professor Luiz Ismael, para falar um pouquinho sobre o especismo. No meu capítulo eu falei sobre o especismo. Assim como a gente fala sobre machismo, né, assim como a gente fala sobre racismo, dentro do direito animal a gente também utiliza a palavra especismo. Não sabia. E o especismo, ele se refere, primeiro, eu não gosto da palavra animal, porque nós também somos animais, né? Sim. Então eu gosto E nem de falar... sabemos se é tão racional assim. Exatamente. Né? Então eu gosto muito de falar animais não humanos e animais humanos, né? Perfeito. Então essa ideia de especismo é porque criou-se, né? O humano criou uma categoria de qualidade entre os animais em que ele se colocou no topo dessa qualidade, né? Como se ele fosse o melhor deles. O rei. E que pudesse, portanto, controlar todos os demais. E com isso, né, apesar de a gente ter constituições que protegem o meio ambiente, dentro do meio ambiente também a fauna, não houve uma proteção específica para o animal não humano. Então a gente categoriza isso como um especismo, é como se fosse um preconceito ou uma exclusão mesmo do nosso convívio em sociedade dos animais não humanos. Toda palavra terminada com ismo quer dizer um preconceito? Acredito que sim, né? Porque quando a gente fala sobre machismo, quando a gente fala sobre especismo, a gente está o ismo é uma patologia, né? Quando a gente fala ismo, a gente está se referindo a uma patologia. Então, é uma patologia que vai desqualificar as espécies ou estabelecer uma hierarquia entre elas. Sim, antigamente falava-se homossexualismo. Falava-se homossexualismo. Que tiraram isso. Exatamente. Inclusive, colocava como tinha um CID, né? Uma doença para a homossexualidade. Sim. Por isso, homossexualismo. E hoje é um preconceito se referir às pessoas trans como transexualismo, né? E sim, transexualidade. Isso foi, então realmente. E o CID que ela está falando é um código, cada doença tem um código referente, né? Para poder ser basilado para o médico aí. categorizar a doença mesmo. Nesse primeiro bloco a gente não conseguiu ainda falar sobre todo esse capítulo que ela escreveu. A gente volta no próximo bloco, você fala um pouquinho mais pra gente, porque eu acho que especismo nós vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais, para facilitar a vida de quem está aí do lado, que é você que cuida de animal, que é voluntário, que gosta, ou que ainda não tinha essa afinidade com o bicho, vai saber que às vezes a legislação pode ser cruel com você, ou não? Sim, pode ser cruel com você. A gente volta daqui a pouco, gente. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take it no. De volta com Bons Amigos Pet, com a professora Débora Madeira. Débora, a gente recebe aqui da população, dos nossos seguidores, uma frase. E a gente transforma em arte e coloca essa arte aqui. Hoje ela falou que coleira é somente para passear, porque é crime manter animal na coleira, né, Débora? Sim, é crime manter animal na coleira. Na verdade, é exatamente isso que eu venho
Deixa eu só falar o nome dela. Cíntia Almeida, de 14 anos, do bairro Laranjal. Os animais, eles são protegidos no ordenamento jurídico brasileiro, né? Na Constituição Federal, na Lei de Crimes Ambientais. E cometer qualquer ato de maus tratos aos animais é crime. E isso fez a gente questionar o seguinte. Então, quer dizer que quando a lei estabelece que o animal não pode sofrer maus tratos, que nós humanos não podemos maltratar os animais, isso significa que o animal é sujeito desse direito? Ele é titular desse direito? Ou essa proteção que a Constituição fez foi uma forma de proteger o próprio ser humano? Já que se permitisse que a gente dizimasse os animais não humanos, a gente estaria nos dizimando também, né? Também. Então, aí a gente fez uma análise nesse capítulo de toda a legislação brasileira. E realmente a legislação protege, mas não protege como sujeito, protege como coisa. Nossa. Mesmo após a legislação de que ele é senciente a determinação? Mesmo após. Porque por mais que eu tenha a consideração de que o animal é um ser ciente e que ele não pode ser alvo de maus tratos, que eu não posso, por exemplo, né, colocar enquanto eu estou no meu trabalho, quer dizer, enquanto eu estou no meu trabalho são 8 horas por dia, um animal vai ficar trancado na coleira 8 horas por dia, né? Isso é maltrato contra o animal, então é crime. Quando é praticado contra cachorro e gato, esse crime aumenta a pena ainda, né? Mas a conclusão que eu cheguei é que a proteção que foi endereçada aos animais é uma proteção em razão do ser humano. Nossa. Então, o nosso ordenamento jurídico coloca o ser humano no centro de tudo. Tudo é em razão do ser humano, infelizmente. E aí, é claro, tem algumas coisas que o ser humano não pode fazer, mas isso não faz com que a gente possa, né, considerar o animal ainda um sujeito. Porque quando a gente percebe, por exemplo, um gatinho, um cachorro, a sociedade, ela automaticamente se motiva a uma proteção. Ai, meu mimo, dorme comigo, tá na minha casa. Isso. Mas e o boi, né? E o cavalo da E charrete? o cavalo na charrete? Carregando cargas. E o E as jumento? galinhas que precisam crescer em 30 dias para que a gente possa depois comê-la, né? Então, assim, E tratar... flagar? Exatamente. É flaga que fala? Que coloca... Acho que eles colocam uma coisa no ganso, não é? A força. A força até o fígado dele derreter Nossa. e virar um patê. Então, assim, é muita maldade mesmo e crueldade. E fora na minha área, né, que ainda existem pesquisas que colocam os animais como cobaias, né? Nossa. Então, Ainda tem. ainda tem. Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco, Vamos. dessa legislação. E eu quero que você me responda o que está aqui no início do seu capítulo. É possível pensar juridicamente no fim da exploração animal? No próximo bloco, a professora Débora vai responder isso também. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take it no. Seguidores, estamos de volta aqui com Bons Amigos Pet, hoje com a professora Débora. Queria te aproveitar, te convidar para você fazer mais um programa com a gente emendar. O que você acha? Eu acho ótimo. Porque o assunto é muito extenso e pouco debatido na mídia, né? Não sei porque as pessoas acham um assunto, porque é um assunto que chega a ser triste, porque você vai ter que relatar exemplos de maldade, né? De crueldade. De crueldade. Assim, a gente tem hoje uma evolução em alguns aspectos. Por exemplo, o Supremo Tribunal ele proibiu a prática de vaquejada, considerou inconstitucional a lei de rinha do galo que tinha no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a prática de rinha é tão cultural que eles criaram uma legislação, né, do Estado do Rio, regulamentando a prática do rinha do galo.
E aí essa legislação foi questionada, né, a sua constitucionalidade, exatamente porque essa prática cultural tem por objeto os maus tratos. Mas foi com uma luta muito grande contra, né? Uma pressão muito grande, Sim. falando que era cultura, da Exato. vaquejada também, e Da rinha de vaquejada galo. ainda estamos, porque aí toda vez que o Supremo é que decide algo, acaba que se torna um direito um pouco vulnerável. Não porque o Supremo é um órgão vulnerável, mas é porque, uma vez reconstituído o Supremo com novos ministros, pode ser que essa decisão seja requestionada, né? E aí, nova decisão pode surgir, ou nova interpretação pode surgir a partir daí. Então, a gente hoje não é proibida a vaquejada, é proibida a caça por mero, né, lazer, e é proibida a rinha de galo, por exemplo, né? Mas e os animais, né? Eles podem ser um dia ser protegidos como sujeitos? Que é o que se trata seu capeta. Né? Eu entendo que aqui no direito brasileiro, com o ordenamento jurídico que temos, hoje não. A gente precisaria modificar estruturalmente o ordenamento, sabe? Existem algumas iniciativas isoladas, até do Ministério Público. Teve uma situação bem interessante de um macaco, de um chimpanzé, se chamava Espanha, era uma macaca, e ela estava sozinha num zoológico, porque ela perdeu o companheiro dela que havia falecido. Só que a jaula dela era extremamente pequena, não dava para ela... Ela entrou em depressão profunda naquela jaula. Então, eles entraram com habeas corpus para a chimpanzé Espanha. E ela foi a autora do processo. Ah, meu Deus. Arrasou. Ela que foi a autora do processo. Então, é a passo Espanha gigantesco. que pediu habeas corpus mesmo em seu favor, devidamente representada pelo Ministério Público. E o processo foi aceito e tudo, conseguiu tirar, e ela foi encaminhada para um outro zoológico que tinha uma jaula adequada. Mas, como eu disse, são ações isoladas. O ordenamento, ele é sistematicamente, se a gente for considerar do início ao fim, ele ainda considera, né, os animais coisa. Agora, há esperança, né? A gente percebe um número expressivo, um aumento expressivo de pessoas veganas no Brasil e no mundo. A gente percebe um aumento expressivo de pessoas vegetarianas. E a causa animal tem ampliado, né, pessoas que apoiadores. Então, isso é um indício de que, quem sabe, né, no final desse século, a gente Nós vamos consegue evoluir um pouquinho diminuir a exploração dos animais. Gente, fica com a gente, que semana que vem tem mais professora Débora Madeira aqui com a gente, falando sobre os direitos através da legislação dos animais. Obrigada, querida. Obrigada eu, Brenda. Um abraço. Outro. Um abraço a todos.